Finalmente eu vou te explicar como que um faxineiro pode ter melhores resultados investindo do que um PhD. Lembrando que esse vídeo é a segunda parte dos 10 mandamentos do Investir é Preciso. Caso tu não tenha visto o vídeo com a primeira parte, com os primeiros 5 mandamentos, eu vou deixar o link aparecendo agora em algum lugar da tela. Vamos direto ao ponto então, começando com o 6º mandamento, que diz: investir não é o destino. A gente tem que sempre lembrar que dinheiro é um meio para atingir algum fim, alguma experiência que tu gostaria. Ele nunca pode ser o fim em si mesmo. Ou seja, o dinheiro é apenas um caminho para chegar onde tu quer ir. Porque fica muito mais difícil tu passar anos de investindo se tu não tem um propósito para que tu vai querer usar aquele dinheiro. Porque por mais que daqui a pouco tu já tenha uma vida mais estável, ao investir, tu tá abrindo mão, tu tá fazendo um sacrifício de abrir mão do consumo hoje para ter mais consumo no futuro. Então, se tu não tem clareza exatamente para que tu está fazendo isso, vai te dificultar muito essa jornada. E lembrando que tu já viu lá o vídeo anterior, onde o primeiro mandamento fala que o tempo define a tua carteira, tu ter essa clareza de qual o objetivo para cada parcela do teu dinheiro te ajuda a montar a tua carteira também, como eu expliquei no vídeo anterior. Então, saber para que tu está acumulando aquele dinheiro, se daqui a pouco é para tu se aposentar mais cedo, ou daqui a pouco tu está acumulando porque tu quer trocar de carro, tu quer trocar de casa, é essencial que tu saiba exatamente qual o investimento que tu está fazendo, para que aquele investimento vai servir no teu futuro. Já o mandamento 7, tu pode achar que ele está errado, mas ele não está errado não. Ele diz: você é todo mundo. Talvez tu tenha escutado da tua mãe durante a tua infância, quando tu queria fazer alguma coisa e aí ela não deixava, e aí tu dizia: ah, mas todo mundo faz. Aí ela chegava e dizia o quê? Você não é todo mundo. Só que quando se trata de investimentos, a grande chance é que você é igual a todo mundo. Tu não consegue ter uma percepção, uma visão muito mais clara do que está acontecendo do que a maioria do mercado financeiro. Então, muitas vezes, quando tu está achando que algo é uma super oportunidade, que só tu está enxergando, talvez tenha muito mais risco aquela operação que tu nem está vendo. Então, tem que ter um pouco de calma na hora de achar que tu é o espertalhão que sabe mais do que todo mundo. Porque, assim, certas coisas parecem que faz sentido, mas na hora de fazer na prática, elas não funcionam. Por exemplo, vou mostrar aqui no gráfico para vocês. Eu peguei aqui a cotação do Ibovespa, poderia pegar de qualquer ativo financeiro. O que eu quero dizer é que, olhando para trás, parece que faz sentido que eu deveria ter comprado antes e vendido aqui. E aí depois que caísse bastante, era óbvio que tinha caído muito, aqui no caso da pandemia, que todo mundo deveria comprar aqui. Só que naquela época não era óbvio. Naquela época ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo no mundo, só que era algo que estava estressando muitos mercados. Mas então, pode parecer que era óbvio ter comprado, ter segurado aqui, vendido aqui, aí comprado aqui na baixa, aí depois segurado e vendido aqui, por exemplo, e aí nesse movimento de baixa tu teria comprado de novo, e assim, olhando para trás, parece óbvio que tu consegue fazer esses movimentos. E claro, se alguém conseguisse fazer esses movimentos de forma consistente, essa pessoa ia ganhar muito dinheiro, ia nem precisar ter uma estratégia de investimentos muito complexas. Afinal, era só comprar antes de subir e vender antes de cair. Só que, de novo, na prática, ninguém consegue fazer isso de forma consistente. Então, para tu investir bem, tu precisa ter um plano claro e lembrar que você é todo mundo, sim. Mas fica tranquilo que tendo paciência, consistência e visão de longo prazo, tu consegue ter bons resultados, às vezes até resultados melhores do que outros profissionais que estão basicamente sendo obrigados, pela forma que a indústria é montada, a estar sempre correndo em resultados de curto prazo, até mesmo para justificar as altas taxas que eles cobram para investir o teu dinheiro. E antes de eu te mostrar o mandamento número 8, eu queria te pedir, se tu está gostando aqui do conteúdo do canal, clica para se inscrever nele, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para ajudar a espalhar a palavra pelo mundo todo. Obrigado aí pela tua ajuda, clicando para curtir, compartilhar ou se inscrever no canal. E vamos agora para o 8º mandamento, que diz: automatize, automatize e automatize. E é engraçado até eu falar isso para vocês agora, mas na maior parte da minha vida eu achava que colocar contas em débito automático era algo muito errado, porque eu ficava pensando: eu não quero perder o controle das minhas contas, eu quero ver elas antes de pagar. E vai que eles me cobrem alguma coisa errada, aí já vai estar lá em débito em conta e vai ser um problemão para receber esse dinheiro de volta. Foi no ano passado que eu comecei a me dar conta que, apesar de eu ser organizado, aconteceu alguma vez durante a vida de eu ter pagado uma conta em atraso
por esquecimento. E aí eu paguei juros. E se aquela conta tivesse em débito automático, isso não teria acontecido. E aí o que eu fiz? Eu botei todas as minhas contas possíveis em débito automático, inclusive a fatura do meu cartão de crédito. E isso não impediu de também botar um alerta na minha agenda para dar uma verificada um pouco antes daquela conta ser paga, se está tudo certo com aquela conta, questão dos valores, até também verificar na minha conta se vai estar com dinheiro disponível para a data que vai entrar aquele cobrança de débito automático. Mas o fato de ter essas contas em débito automático facilita muito o dia a dia. E em relação aos investimentos também, sempre que possível, tu deveria automatizar. Claro, daqui a pouco tu tem uma carteira um pouquinho mais complexa de investir, muitas vezes não vai ser possível automatizar 100% dessa carteira, mas pelo menos a parte de investimento em renda fixa, que seria perfeita ali para criar a tua reserva de emergência, que na verdade é o primeiro passo que o investidor deveria fazer na sua jornada de investimentos, isso sim é plenamente possível de fazer de forma automatizada. Eu tenho até um vídeo rápido aqui no meu Instagram que explica como fazer isso no Nubank. Claro, tem outros bancos que tu pode fazer, praticamente todos os bancos tem uma forma de fazer isso, esse investimento programado. E nesse vídeo aqui no Instagram eu ensino como fazer isso no Nubank. E é perfeito para a tua reserva de emergência, que tu deveria investir em um investimento pós-fixado que renda mais ou menos 100% do CDI. Mesmo que tu não entenda toda essa nomenclatura, eu não vou explicar nesse vídeo aqui, mas grava na tua cabeça. Reserva de emergência, 100% CDI com liquidez diária. E é sério, vocês não têm noção de como uma automatização financeira pode te dar grandes resultados a longo prazo. Eu já li histórias de pessoas que investiam puramente em um ETF genérico, por exemplo, um ETF do mercado americano, que investia no índice S&P 500, e as pessoas programaram uma aplicação para sair no início do mês e investir nesse ETF. Então as pessoas recebiam o salário delas, elas nem viam aquele dinheiro que já saía automaticamente e ia sendo investido nesse ETF. E ao longo dos anos, a bola de neve foi crescendo e muitas dessas pessoas se tornaram milionárias sem basicamente ficar perdendo muito tempo para controlar os seus investimentos. E o mandamento 9 fala: saiba que tipo de investidor você é. Talvez vocês já tenham percebido que existem algumas contradições sobre alguns assuntos relacionados a investimento. Daqui a pouco tu vai ver pessoas dizendo que para tu investir em renda variável, tu tem que aprender um pouco de contabilidade para saber ler as demonstrações financeiras das empresas. Já daqui a pouco vai ter uma outra pessoa que vai dizer: não, tu não precisa nem saber como a empresa ganha dinheiro, contanto que tu siga a metodologia de investimento, ela que vai garantir o teu resultado. E tu não precisa saber nem contabilidade para investir. Após eu fazer vários cursos com abordagens diferentes e também ler materiais sobre investimentos, eu consegui entender o porquê que essas pessoas estavam falando coisas que aparentemente são tão diferentes, e eu fiz uma classificação que eu criei 3 tipos de investidor. E essa classificação está em ordem crescente de menos tempo até mais tempo que precisa ser dedicado para os seus investimentos. E os 3 tipos são investidor menor esforço, investidor previsão do tempo e investidor juiz. E eu vou usar aqui um material do meu curso Investidor Completo, que tem uma aula que eu explico com mais detalhes esses 3 tipos de investidor. Eu vou usar um mapa mental que eu uso nessa aula só para explicar rapidamente quais são as diferenças entre esses 3 tipos de investidor. Então, o investidor menor esforço ele investe através de ETFs, que seria basicamente a forma mais segura de investir em renda variável, porque a maior parte dos estudos que mostram que ações são um bom investimento para longo prazo, eles são feitos com investimento através de ETFs que investem em índices amplos de mercado. Ficou muito confuso? Calma que eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o Ibovespa é o índice aqui mais famoso do mercado brasileiro. E o que quer dizer um índice? Um índice é uma carteira teórica. Basicamente tem uma receitinha de bolo ali que diz: para as ações fazerem parte do Bovespa, elas têm que cumprir esses requisitos aqui, e a carteira vai mudando de tempos em tempos, porque as ações que cumprem aqueles requisitos vão mudando ao longo do tempo. E aí, então, esse é um índice de mercado amplo, do mercado brasileiro aqui. E aí existe um ETF, ou mais de um ETF, que investe nesse índice, ou seja, investe nessa carteira. É quase como se fosse uma carteira em piloto automático, em que tu não precisa ficar tomando as decisões de que comprar e o que vender. Como se tu comprasse uma caixa de bombom e ali já tem vários bombons ali dentro que já foram pré-estabelecidos nas regras de formação daquela caixa de bombom, ao invés de tu ter que ficar escolhendo individualmente cada bombom. Então por isso que eu falo que é a maneira mais segura de investir em renda variável.
é a maneira, inclusive, que o Warren Buffett diz que a maior parte das pessoas deveria investir, e também a maneira que vai te tomar menos tempo. Tu precisa entender um pouquinho os conceitos, aqui eu estou explicando muito rapidamente para o vídeo não ficar muito longo, mas tu entende basicamente o que é um ETF, tu entende quais são os tipos de ETF que existem, e aí tu monta a tua carteira com os ETFs que tu quer ter nela, e aí depois fica muito mais fácil tu manter a tua carteira em praticamente um piloto automático. Investidor previsão do tempo, eu dei esse nome porque basicamente a previsão do tempo não é alguém olhando para o céu e pensando, eu acho que vai chover hoje. Não, tem uma série de dados, uma série de pesquisa por trás e fórmulas que dão como resultado a probabilidade de chuva em determinado dia. E claro que a gente sempre lembra quando a previsão erra, mas assim, hoje em dia a previsão para o tempo de hoje, ela tem uma probabilidade de acerto muito alta. A previsão para alguns dias tem uma probabilidade um pouco menor, mas ainda assim a previsão hoje em dia tem uma taxa de acerto muito grande. E não depende do teu viés comportamental, não é tu olhando aquela ação e fazendo um julgamento, será que ela é boa, ela é ruim? Não. Tem uma série de regras, tem uma receitinha de bolo também para dizer quais ações tem que entrar nessa carteira seguindo a metodologia. Por exemplo, uma das mais famosas é a da Fórmula Mágica, o Magic Formula, que tem um livro escrito com esse nome, do Joe Greenblatt, em que ele explica um ranking, um filtro que ele faz para selecionar as ações que deveriam ser investidas. Tu vai ter um pouquinho mais de trabalho do que investidor previsão do tempo, porque tu vai ter que rodar esse filtro para saber qual carteira tu tem que comprar e tu vai ter que fazer essas ordens de compra e de venda de forma manual. Geralmente tu tem que comprar essa carteira, manter ela por um determinado período de tempo, depois rodar esse ranking de novo e assim é que tu investe através do tipo investidor previsão do tempo. E para esse tipo de investidor, realmente, ele não precisa saber qual empresa ele está investindo, porque ele não está avaliando a empresa, ele está confiando no método e que no longo prazo esse método vai dar um bom resultado, com base na premissa que a teoria de construção do método ela faz sentido e que historicamente aquele método foi validado e deu um bom resultado. E por fim, talvez o tipo de investidor que seria mais conhecido, que eu chamei de investidor juiz, porque basicamente um juiz ele olha as provas, os documentos e no final ele tem que tomar uma decisão, se no caso é a pessoa inocente ou culpada. E também é comum a gente ouvir aquela frase, cada cabeça uma sentença, que basicamente quer dizer que dois juízes sendo apresentados aos mesmos fatos, às mesmas provas, eles podem chegar a conclusões bem diferentes. E assim como analisar uma empresa. Daqui a pouco um investidor olha e estuda aquela empresa e ele gosta de investir naquela empresa e outro investidor olha os mesmos dados, os mesmos documentos e daqui a pouco ele julga que aquela empresa é péssima para se investir. Então por isso que acaba sendo uma decisão muito mais subjetiva e realmente toma muito mais tempo. Não que tu vai ter que ficar todo dia olhando as notícias, não é assim que se investe. Mas tu vai ter que sim aprender sobre contabilidade para tu aprender a ler as demonstrações contábeis da empresa. Tu vai ter que saber como que ela ganha dinheiro nos primeiros momentos, ou seja, na primeira vez que tu está fazendo uma análise de uma empresa, vai te tomar mais tempo porque tu está tentando entender toda a história da empresa. Depois, nas atualizações trimestrais, vai ser um pouco mais simples e conforme tu conhece a empresa por mais tempo, vai ficando um pouco mais tranquilo, mas sim é a forma de investir que vai te tomar mais tempo e a quantidade de tempo que ela vai te tomar não existe limite, porque daqui a pouco tu pode querer analisar mais documento, fazer mais pesquisa e aí a quantidade de tempo demandada para investir pode ser elevada até o infinito e isso não te garante que tu vai ter um resultado melhor. Não é uma forma determinada que quem passa mais tempo estudando sobre uma empresa vai ter um resultado melhor sobre ela. Então, definitivamente, esse não é o tipo de investidor que eu recomendaria para quem não gosta de investimentos e não quer saber nada. Quem quer saber o mínimo, eu acho que a melhor estratégia é o investidor menor esforço. A pessoa que investe usando essa estratégia de menor esforço, ela tem um retorno melhor do que muitos fundos profissionais ou do que muitas pessoas que tentam investir por conta usando outras estratégias. Realmente é um fato bem curioso. Finalmente chegamos no 10º mandamento e é aqui que eu vou cumprir a minha palavra e vou explicar a história. E esse mandamento diz que o faxineiro pode ganhar do PhD. E essa ideia de que em investimentos uma pessoa com menos preparação técnica pode ter resultados melhores do que alguém que tem muito mais estudo teórico, ela foi apresentada no livro Psicologia Financeira, que ela conta a história de um faxineiro frentista chamado de Ronald Read. Ele ficou famoso porque quando ele morreu, se viu
que ele tinha acumulado uma fortuna de mais de 8 milhões de dólares e ele nunca teve um trabalho que a remuneração fosse muito alta. Ele basicamente trabalhou de frentista, de faxineiro, de zelador, só que ao longo dos anos ele sempre teve uma vida muito modesta e ele ia investindo de forma sistemática em empresas mais seguras, pagadoras de dividendo, e claro que a gente tem que entender que ele teve bastante tempo de investimentos, já que ele faleceu apenas aos 92 anos de idade. E para mostrar que muitas vezes pessoas muito inteligentes podem acabar na ruína justamente porque elas acharem que elas são tão inteligentes que elas conseguem prever e evitar qualquer erro, eu trago aqui a história também apresentada no livro, o fundo LTCM, que na verdade é uma sigla para o nome dele completo, que é Long Term Capital Management. Mas vamos chamar aqui de LTCM, que fica mais fácil para a gente se comunicar. Basicamente, ó, só para vocês entenderem, esse fundo ele tinha no seu quadro de profissionais, no quadro de pessoas trabalhando, tinha 2 PhDs em economia, tinha vários traders de sucesso de Wall Street, tinha vários professores renomados de estatística e de matemática. Esse era o Dream Team do fundo de investimentos LTCM. E o que aconteceu foi que no início, sim, o retorno desse fundo foi absurdo. Ele estava atraindo muita popularidade porque os ganhos que esse investimento estava dando estavam sendo excelentes. Mas com o tempo, os gestores foram ficando muito confiantes e aí as operações ficaram mais agressivas e arriscadas. O fundo funcionava muito com alavancagem, que é basicamente tu pegar dinheiro emprestado para investir. E aí isso potencializa o teu retorno, caso tu tenha resultados positivos, mas também acaba te tornando muito mais arriscado caso as coisas não saiam como tu espera. Com a crise da Rússia ali de 1998, o fundo começou a ter resultados muito ruins. E mesmo os modelos avançadíssimos do fundo de investimento, eles não conseguiam prever qual era o comportamento dos mercados nesse movimento de pânico. Então, como os mercados estavam muito estressados, as estratégias que anteriormente estavam dando resultado, elas agora estavam dando prejuízos multimilionários. E aí, como eles anteriormente tinham tido sucesso com essas estratégias, eles, como eu já falei, eles tinham ficado muito gananciosos, as operações deles não tinham muita margem de segurança, e aí quando aconteceu esses eventos inesperados até aquele momento, o fundo perdeu muito dinheiro e ele acabou falindo, mesmo tendo havido uma tentativa de resgatar o fundo, onde teve uma injeção de 3,6 bilhões de dólares. Mas mesmo assim, com toda essa porrada de dinheiro sendo injetado no fundo, o fundo não resistiu e veio a falir. Na hora de investir, um mínimo de conhecimento técnico é óbvio que é necessário, mas é muito mais importante tu ter um comportamento adequado e não se expor ao risco de perder tudo. Essa combinação de comportamento adequado, que óbvio engloba paciência, pensamento de longo prazo, e não se expor ao risco de perder tudo, são muito mais importantes do que tu ser um super gênio da matemática ou da estatística. E aí chegamos ao final desses 10 mandamentos. Me fala aí nos comentários qual que tu mais gostou ou se daqui a pouco tu acha que ficou faltando alguma lição, algum mandamento dentro desses top 10. Vai que daqui a pouco eu faça uma versão atualizada, né? Lembra que investir é preciso e que seguir os 10 mandamentos te ajuda a evitar o inferno patrimonial. Um grande abraço e até a próxima.